Oi, Ingrid. Uma das questões que você solicitou foi uma questão de gráfico, certo? Em que ele afirma que, questão 16, em que ele afirma que em um determinado instante passam pela origem de uma trajetória retilínea dois móveis A e B, um móvel A em movimento retilíneo uniforme, um outro móvel B em movimento retilíneo uniformemente variado, e a partir desse instante constrói-se um gráfico que descreve o movimento de cada um desses corpos. E a pergunta é o tempo gasto para que o móvel B encontre-se 32 metros à frente de A, certo? Então, existem algumas maneiras diferentes de resolver a questão. A maneira que eu prefiro e que é a maneira mais simples, entretanto exige um certo raciocínio que não é muito convencional, é a seguinte. Então, primeiramente, ele disse colocar os dados aqui, nesse instante aqui seria um instante t igual a 2. Inicialmente a velocidade de B é 6 metros por segundo e a de A é 10 metros por segundo, que é mantida constante durante todo o movimento. E visto que esse é um gráfico velocidade versus tempo, a área compreendida entre a curva do gráfico e o eixo dos tempos representa o deslocamento efetuado por cada móvel no respectivo intervalo de tempo. Então, por exemplo, se você calculasse, né, essa área em roxo aqui, calma, por algum motivo não ficou roxo. Talvez roxo no azul. Essa área aqui em azul, ela representa o deslocamento de A, certo? Seria essa área azul, seria o deslocamento de A, não, desculpa, de B, em 2 segundos, certo? Então, qual seria a representação, né, do deslocamento de A? Então, colocando o deslocamento de A aqui em vermelho, o deslocamento de A seria essa área aqui. Se fazer assim não vai ficar muito bom. Seria essa área toda em vermelho, certo? Então, vermelho, teríamos o ΔS de A em um intervalo de 2 segundos, certo? E em azul, teríamos o ΔS de B no mesmo intervalo de tempo, certo? De 2 segundos. Se nós fizermos o ΔS de A, então o que isso representa, né? Você tem no mesmo intervalo de tempo dois deslocamentos diferentes. A e B vão percorrer distâncias, vão efetuar deslocamentos diferentes. Consequentemente, um dos corpos vai ficar à frente do outro. Então, basta analisar, né, a figura que você percebe, sem calcular valores numéricos, que o deslocamento de A é maior do que o deslocamento de B, certo? Ou seja, no intervalo de tempo de 2 segundos após ser efetuado o deslocamento, a representação, né, se você fosse descrever esse movimento, você teria se você estivesse observando esse movimento, você teria uma situação como essa, em que o corpo B está atrás do corpo A, certo? Isso aqui seria uma representação do movimento no tempo t
no instante t igual a 2 segundos, certo? Então no instante t igual a 2 segundos, você veria isso, certo? Aqui seria a posição inicial deles, isso aqui seria o deslocamento efetuado por B, enquanto esse trecho seria o deslocamento efetuado por A. Então, se você calcular a diferença ΔSA menos ΔSB, isso aqui vai dar um certo valor x. Esse valor x representa o que A percorre a mais do que B no intervalo de tempo de 2 segundos. Só que no gráfico, o que representa essa diferença ΔSB menos ΔSA menos ΔSB? Essa diferença seria simplesmente essa área aqui em verde. Novamente eu cometi um erro. Não. Essa diferença seria essa área aqui em verde. Então essa área em verde representa ΔSA menos ΔSB. A diferença entre os deslocamentos entre A e B no intervalo de tempo de 2 segundos, certo? Aí, então, isso aí a gente obteve isso, né? Que essa área seria o ΔS, essa área em verde representa o que A percorre a mais do que B até o instante t igual a 2, que é um instante em que as velocidades se igualam. Então, o que o gráfico nos informa a respeito do movimento? O gráfico nos diz que nesse intervalo de tempo aqui de 2 segundos, A percorre uma distância maior do que B, pelo motivo simples de que as velocidades de A são sempre maiores que a de B, o que implica num movimento de afastamento de 0 a 2 segundos. Então, de 0 a 2 segundos, então, se t for maior do que 0 e menor do que 2, isso implica no movimento de afastamento. Se t entre 2 e um certo instante t', que eu não conheço, certo? Que seria um instante em que os corpos iriam se encontrar, os corpos se aproximam, certo? Isso aqui ocorre porque as velocidades de A são sempre maiores do que as velocidades de B, e aqui a velocidade de B vai ser sempre maior do que a velocidade de A. Então, você tem o que? Corpos que se movimentam, em que a velocidade de B vai ser sempre maior do que a de A até t igual a 2. Então, eles se afastam inicialmente. No entanto, a partir do momento em que eles se afastam inicialmente e A abre uma certa vantagem em relação a B, certo? A se afasta de B, o que proporciona essa configuração no instante t igual a 2. E entre o instante t igual a 2 e o instante t', entre o instante t igual a 2 e o instante t', que seria um instante em que os corpos iriam se encontrar, certo? Então aqui você teria o corpo A e aqui o corpo B. Isso aqui seria a configuração no instante t igual a t'. Seria um instante em que os corpos se encontram. E existe uma outra configuração que nos interessa, que é justamente um tempo t duas linhas, que é o tempo em que, um instante em que A fica atrás de B de 32 metros. Isso aqui seria em t igual a t duas linhas. Então, recapitulando o processo. Existe um intervalo de tempo, né, que é de 2 segundos, de t igual a 0 a t igual a 2, em que os corpos se afastam. E aí você obtém essa configuração, A à frente de B, em que essa área em verde representa justamente o que A percorreu a mais do que B em 2 segundos. Existe um outro instante importante, que é um instante
nós queremos calcular, que é um instante t igual a t duas linhas, que isso aqui se estabelece, certo? Então agora vamos considerar uma situação hipotética aqui para que vai facilitar a compreensão, que é o seguinte: usando o raciocínio análogo ao que foi feito aqui, vamos fazer uma interpretação aqui. Vamos dizer que esse aqui seja um instante t duas linhas desejado, certo? E aí colocar novamente aqui algumas cores, tá? Tentar colocar um azul um pouco diferente, vermelho com tonalidade diferente para não se valorizar muito. Então essa área aqui, certo, vai representar, eu vou chamar isso aqui de um ΔS A', certo? Em que ΔS A' representa o deslocamento de A num intervalo de tempo que vai de t que vai desde t igual a 2 até t igual a 2 linhas. Então esse intervalo de tempo é t 2 linhas menos 2, certo? Já a área em vermelho, que vai estar numa tonalidade diferente, vou contar a tonalidade de vermelho aqui um pouco diferente do anterior, laranja aqui. Essa deslocamento aqui em vermelho não está muito diferente não. Realmente vermelho está um pouco complicado. E essa cor aqui, ó, não é muito feliz. Deixa eu ver essa. Essa tá um pouco diferente. Então esse deslocamento aqui nessa tonalidade de vermelho, né, dessa área aqui, ele representa o deslocamento. Esse ΔS aqui vai ser justamente com ΔS B', que é o deslocamento de B até o instante t duas linhas, que é o instante que nós desejamos, certo? No instante em que B encontra-se 32 metros à frente de A. Então, o que você obtém pela figura dessa vez, né, dessa nova parte, é o seguinte: você fizer simplesmente observar a figura, você vê que agora a partir do instante t igual a 2, os deslocamentos de B vão ser sempre maiores que o deslocamento de A, certo? No mesmo intervalo de tempo. Então, se você analisar a figura, conclui que esse ΔS de B' vão ser os ΔS B'. Então isso aqui, isso é meio que uma configuração à parte, tá? Não está relacionado com a figura. Então você tem que ΔS B' vai ser maior do que o ΔS A', diferentemente do que acontecia anteriormente. Então observe que em qualquer intervalo de tempo que você observa aqui, o deslocamento de A é sempre maior, porque você tem essa parte aqui. Por exemplo, se você pegasse esse deslocamento aqui, ó, você tem uma parte a mais em A da área correspondente ao deslocamento de A do que em B. Então entre 0 e 2, A sempre percorre um deslocamento maior do que B. A partir daqui, a partir de t igual a 2, o deslocamento de B vão ser superiores ao deslocamento de A, o que ocasiona justamente a aproximação nesse intervalo. Em alguns intervalos aqui. E a partir do instante em que eles se encontram, certo? Que seria um instante t' aqui no meio. Seria um instante t' aqui. A partir desse momento, certo? A partir do encontro que ocorre em t', os corpos se afastam, certo? Mas o que a gente está interessado é no instante t duas linhas,
que é o instante em que B se encontra 32 metros à frente de A. Então, o que acontece se você calcular agora, você fizer, né, o ΔS B' sobre o ΔS A', certo? Não, desculpa, o raciocínio vai ser outro. Então, essa área aqui não, desculpa, é a mesma coisa. Outra tonalidade de verde, normalmente vai ser um pouco difícil. Essa área aqui, analogamente ao anterior, essa área aqui em verde representa o que? ΔS B' menos ΔS A', certo? A diferença entre os deslocamentos. Ora, o que eu quero é que no final das contas, certo? O deslocamento, essa diferença aqui representa o que? Essa diferença, ΔS A', descer novamente, ΔS A' menos ΔS B' menos ΔS A', vai representar, vai dar um valor y, certo? Isso seria igual a y. E esse y é justamente o que B percorre a mais do que A, certo? No intervalo de tempo correspondente a T2 linhas e 2. Então, nesse intervalo de tempo. Então, essa área representa o que A percorre a mais do que B na parte em que A se afasta de B. E aqui representa o que B percorre a mais do que A, certo? Então, eu quero... Deixa eu tentar fazer... tentar aumentar a compreensão aqui. Uma série de figuras que não vai... que depois eu vou apagar. Mas isso aqui é o que acontece, tá? Primeiro você tem... Esse aqui é a descrição do movimento. Você tem A e B juntos, certo? Isso é o que acontece no início. A e B. E aí, se você continua tirando fotografias, né, do movimento, posteriormente você vai ter essa situação aqui. Aqui bem, só um detalhe é que os corpos seguem a mesma trajetória, tá? A mesma trajetória. Não sei se é a mesma trajetória. Acredito que seja. Mas assim, não interfere muito. Então, isso aqui seria no instante inicial, certo? T igual a T0, T igual a 0. Isso aqui seria no instante 1. Isso aqui seria no instante T igual a 0. Aí no instante posterior, o que acontece? Os corpos iniciam o movimento. Então eles estariam numa posição diferente da origem. Aqui seria a origem. E você tem um corpo B numa certa posição diferente da origem A. Só que enquanto as velocidades não forem iguais, certo? Enquanto a velocidade de A for maior do que a de B, A se afasta de B, certo? Então você teria nessa situação aqui, né? Seria num instante próximo, você teria B um pouco afastado da origem e A próximo de B, mais ainda à frente de B. Então seria T igual a T1. Aí depois você tem B um pouco mais afastado da origem no seu movimento progressivo e A já um pouco mais afastado de B, certo? E seria aqui em T igual a T2. Aí agora seria a origem, B já consideravelmente distante de 2, só que aí A afastado. E aí eu vou determinar que esse aqui seria meu instante T igual a 2, certo? Então isso é o que acontece até o instante T igual a 2. Você tem o corpo A se afastando do móvel B. E essa distância final aqui é justamente ΔSA menos ΔSB,
que é o que A percorre a mais do que B. A partir do momento em que as velocidades se igualam, que é no instante t igual a 2, você já tem uma forma de configuração diferente. O corpo B está um pouco à frente, mas a distância relativa entre eles já começa a diminuir, certo? Então ocorre uma redução da distância relativa. Isso aqui seria no instante t igual a t4. Aí depois disso, né, você teria móvel B um pouco à frente e já bem próximo de A, que seria no t igual a t5. E aqui a origem. Aqui seria B e aqui seria A. E o instante t, que a gente chamou de t igual a t', né? Que seria um instante em que os corpos sim. Ah não, aqui não está presente. Seria aqui. Seria B, seria A. E aqui você teria no instante t igual a t'. Aí a partir desse instante B passa A. Então aí você ficaria com A um pouco à frente da sua posição anterior e já B à frente de A. Isso aqui seria em t igual a t7, certo? Até que ele atinja a configuração desejada. Eu vou parar por aqui porque senão não vai dar pra esticar um pouco mais aqui. Até atingir a configuração desejada, que é com A um pouco à frente da posição anterior, B. Isso aqui tem que ser igual a 32 metros, certo? Então mas é isso que acontece, né? Você tem inicialmente o corpo A se afastando de B, depois o corpo B se aproximando de A e em seguida o corpo B se afastando de A, certo? Mas que forma eu posso usar esses deslocamentos a mais? Então justamente essa área verde aqui essa primeira área verde representa o que B percorreu a mais do que A, e essa área verde aqui representa representa o que A percorreu a mais do que B, e essa área verde aqui representa o que B percorreu a mais do que A, certo? Então se eu quero que no final eles estejam se eu quero que no final B esteja 32 metros à frente, quando você fizer essa diferença aqui entre essa área 1 e essa área 2, a diferença entre a área 2 e a área 1 tem que ser justamente 32 metros, certo? Eu vou refazer um novo gráfico aqui. Vou colocar o sinal de lado aqui. Vai fazer um novo gráfico para não ficar muito poluído aquele gráfico. Seis, 10, 2. Então aqui estaria o nosso instante de interesse, que seria o instante T2', o instante em que eles estão, que B encontra-se 32 metros à frente de A, certo? Então aqui você tem a área 1 e a área 2. Novamente retomando, essa área 1 representa o que A percorre a mais do que B, e essa área 2 é o que B percorreu a mais do que A. Então, isso aqui, a análise seria o seguinte. Por exemplo, imagine que isso representa uma corrida, certo? Então, eu vou tentar usar esse exemplo por acaso você não tenha entendido ainda o raciocínio, para ver se facilita você compreender. Então, imagine que você tem uma corrida em que, evidentemente, os corredores, uma corrida longa, os dois corredores apenas, e os dois pares da mesma posição. Então, em um determinado momento, numa determinada parte da corrida, o corredor 1 ele é mais rápido do que o corredor A.
Então ele abre uma vantagem em relação ao corredor A. Então se o outro corredor 2, então para não ficar, vou retomar aqui para não ficar falando 2 em 1, então vamos dizer, sei lá, 2 pessoas eu precisei pausar o vídeo por um momento, então vou retomar aqui o raciocínio. Então, para que a condição do problema seja satisfeita, é necessário que essa área 1, que representa o quanto A percorreu a mais do que B, seja 32 unidades menor do que a área 2, que representa o que B percorreu a mais do que A. Certo? Então, para satisfazer a condição do problema, isso aqui tem que ser verdade. É A2, que representa o que? A2 representa o que A percorreu, o que B percorreu a mais do que B. Menos A1, que representa o que B percorreu a mais do que A. Isso tem que ser igual a 32, porque eu quero que A2, que no final, né, o corpo B encontre-se 32 metros à frente. Então, quem seria a área 1? A área 1 é relativamente simples de calcular, porque é a área de um triângulo. Então vai ser base, que seria 4, vezes a altura, sobre 2. E agora o que vai dar um certo, o que a gente ainda precisa calcular, né, é quem seria a área 2. Então esse segmento aqui, que seria um dos catetos desse triângulo retângulo, seria ter duas linhas, menos 2, certo? Não precisa colocar esses segundos aqui. Então se eles têm 2 e o outro seria esse segmento aqui, que se essa ordenada for x, se essa ordenada for x, e aqui sendo 10, isso aqui vai ser x menos 10. Então a área 2 seria x menos 10 vezes t duas linhas menos 2, tudo isso sobre 2. Certo? Só que nós, a princípio, não temos x. Só que esse x representa a velocidade do móvel B no instante ter duas linhas. Então, o x vai ser igual. Então você tem que esse x é a velocidade do móvel B em t igual a duas linhas. Então esse x vai ser v0b mais a aceleração que a gente até o momento desconhece, vezes t duas linhas. Só que a aceleração do móvel B, ela é numericamente igual à tangente de alfa. Então a tangente de alfa é numericamente igual à aceleração, e a tangente de alfa é igual a 4 sobre 2, é igual a 2. Então a aceleração do móvel é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente sabe a aceleração, é possível determinar aqui a velocidade, certo? Que você teria que x seria v0 de b, isso aqui é v0 de b 6, mais 2t duas linhas. E agora substituindo aqui, nós teríamos
A2 igual a x, só que quem é o valor de x? O valor de x é 6 mais t duas linhas. Então vai ficar 6 mais t duas linhas, 2t duas linhas, menos 10, vezes t duas linhas menos 2, sobre 2. Então, A2 vai ser essa diferença aqui, que dá 2t duas linhas menos 4, vezes t duas linhas menos 2, sobre 2. Eu posso colocar o 2 em evidência nesse termo, vai ficar 2 t duas linhas menos 2 vezes t duas linhas menos 2 sobre 2, o que dá t duas linhas menos 2 ao quadrado. Então, de início, nós temos o que? Temos essa equação dessa satisfeita, né? Então, A2 menos A1 igual a 32, só que A1 é 4, A2 é igual a t duas linhas menos 2 ao quadrado. Então A2, então t duas linhas menos 2 ao quadrado é igual a 36. Extraindo a raiz quadrada desse membro e a raiz quadrada desse, nós ficamos com t duas linhas menos 2 igual a 6. Então t duas linhas é igual a 8 segundos, que é a resposta, certo? Então essa é uma maneira que eu acredito que seja melhor, apesar do raciocínio não ser muito convencional, mas se você desenvolver esse raciocínio com o tempo, isso vai se tornar natural, certo? E eu peço desculpas por ter dado aquele pausada no meio da resolução da questão, que eu acredito que eu com certeza interrompi um raciocínio que eu havia desenvolvido e comecei um outro diferente. Peço desculpas por isso. E se por acaso você não entender a resolução, pode mandar o e-mail novamente, com a parte que eventualmente você não tenha entendido. Então espero ter ajudado. Eu vou resolver as outras questões que você pediu. Vou parar o vídeo dessa questão aqui. E espero ter ajudado.